Velhos campos maduros da messe, e a seara não tem ceifador. Elevemos a José vibrante prece, enviai operário, Senhor. Vede as almas sem rumo na vida, qual ovelhas ao léu sem pastor, esperando quem lhes dê feliz guarida, no amorável redil do Senhor. Ó José, atendei nossa prece, escutai o insistente clamor, enviai operários à messe, enviai sacerdote, Senhor, Virgem Mãe, portadora da graça, Mãe de Deus, Mãe dos pobres mortais, vós trouxeste o Salvador à humana raça, novos Cristos ao mundo mandar. Virgem Santa, fiel, medianeira, os favores do céu nos legais, dai quem possa anunciar a terra inteira vosso reino de amor e de paz. Ó José, atendei nossa prece, escutai o insistente clamor, enviai operários à messe, enviai sacerdote, Senhor. São José, vosso amor nos assista, interceda por nós a Jesus, vai enviar-nos mais e mais seminaristas, castos santos amigos da cruz, nossos santos celestes patronos, que habitais nos fulgores da luz, atendendo o esplendor do vosso trono, implorai vocações a Jesus. Amado povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, valei-nos São José. Amados, nós estamos celebrando hoje com a igreja, a liturgia da igreja, a solenidade, de São José. E tamanho é a importância de São José para nós, católicos, a igreja, que nós celebramos duas festas de São José. A de hoje, que é a principal, 19 de março, e também no dia 1º de maio, celebramos ele como patrono dos trabalhadores, né? Então, muito importante São José na vida da nossa igreja, na nossa devoção, na nossa oração. E esse ano nós estamos também dentro do ano josefino, ou seja, o ano dedicado a São José, instituído pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2020, que vai até o dia 8 de dezembro deste ano 2021, visando os 150 anos da declaração por Pio IX como São José, o patrono da igreja, né? E nós o veneramos, a ponto que a igreja nos leva, a venerar, a rezar por ele, pedir a sua intercessão, ou seja, honrar o São José. E a igreja estabelece até um culto a ele, o nome, que nós chamamos de protodulia, ou seja, não é hiperdulia, que nós damos a Nossa Senhora, e nem de dulia, que nós damos aos santos, e nem latria, que nós damos somente e prestamos a Jesus Cristo, que é o culto de adoração. Mas protodulia é uma veneração, é um zelo, nós honramos ele como patrono da igreja, o guardião da igreja, até porque ele foi o guardião de Nossa Senhora
e o guardião do menino Jesus. Por que não ser o guardião da igreja do seu Filho, o nosso Senhor? Então, com muita alegria, nós celebramos, né, esse dia de solenidade na nossa igreja, dia de festa. É um dia muito importante, onde nós celebramos o castíssimo, o justo, como é tido nas Escrituras, São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Promessa feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu não sei
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave São José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai e protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtendo-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e boa noite para todos, né, que estão nos acompanhando aqui nessa fala, nesse dia glorioso, né? Salve São José. Hoje a igreja toda canta, e nós iniciamos, né, justamente com essa maravilhosa oração de São Luís Maria Grignon de Montfort, para pedir de São José a intercessão e para suplicar dele a graça de termos justamente a sabedoria, né? São José, esse maravilhoso pai, o patrono da nossa igreja, nesse dia maravilhoso, que a igreja toda faz até mesmo uma pausa na quaresma para cantar as glórias de São José, para louvar, né, e bendizer a Deus por nos dar um grandioso Pai, um amoroso e fortíssimo e riquíssimo chefe da Sagrada Família de Nazaré. Um homem muito virtuoso, né, até daí o título da nossa fala de hoje, justamente ele é muito grande e muitas vezes subestimado, embora toda a igreja o ame e busque, né, estar na presença de São José. São inúmeras as comunidades, né, paroquiais com o seu título, as imagens, todas as igrejas, né, têm a imagem de São José ali. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na camisa, certo? Muito bem, toda a igreja tem a imagem de São José, todos nós, de certa forma, temos forte essa devoção de São José na nossa vida, na vida da comunidade católica. No entanto, parece que a devoção de São José, ela não se torna, muitas vezes, uma prática constante e consciente na vida dos católicos, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Não ter São José somente como um apêndice, alguém que é amado, que é querido, que todos nós denotamos a ele uma importância grande dentro da nossa fé católica, mas como que nós podemos realmente viver essa devoção a São José, né? Quero saudar particularmente o grupo do Emaús aqui de Itapetininga, a quem se dirige especialmente essa fala de hoje, né? Quero pedir aí a bênção, né, dos diáconos, sacerdotes que porventura estejam nos escutando, que possamos assim iniciar essa conversa gostosa a respeito desse grande santo, né? Depois da Virgem Maria, ele é o grande patrono da igreja, a quem nós devemos ter uma devoção singular, especial, e devemos nos colocar então à disposição para estarmos sempre na companhia e suplicando a intercessão de São José. Mas quem de fato é São José? A devoção começa a partir de nós compreendermos e entendermos quem é ele, né? Sabemos, claro, que ele é o pai nutrício de Jesus, pai adotivo de Jesus, que Deus, conhecemos todas as passagens da Escritura na qual São José aparece, vemos a sua fé fervorosa, a sua grande obediência a Deus. Fica marcado também nas passagens da Escritura o seu silêncio, a sua resignação à vontade, aos planos de Deus. E a igreja e a tradição vão colocar sobre São José um grande símbolo da obediência, o grande símbolo da pureza e da castidade. Um homem que soube, de fato, agradar e amar a Deus, né? Então, queria mostrar para vocês um pouquinho, quem quiser estar se aprofundando, conhecendo um pouco mais sobre a vida de São José,
aqui tem um livro maravilhoso, né? As Glórias, ou Glórias de São José, do Padre Francisco, que trabalha, né? Ele que vai justamente desenvolver toda essa temática de mostrar que glórias são essas. Como que pode, né? Parece que São José fica tão quietinho ali na Sagrada Escritura, silencioso, mas quais foram as glórias que Deus atribuiu a ele, né? Quais foram os dons que Deus concedeu a São José e que faz dele esse personagem tão importante na história da salvação. Então, esse aqui é o servo de Deus, o Padre Francisco Botinha, ele vai trabalhar justamente sobre os mistérios que estão contidos e guardados lá, né, no interior da alma de São José. Olha que interessante o que ele diz, ó. Assim como Deus havia posto Adão inocente no Éden terreno para que protegesse e depois do pecado um querubim que defendesse a sua entrada com uma espada de fogo, do mesmo modo convinha que este novo jardim da lei e da graça, onde o Senhor pôs suas complacências, tivesse um protetor fiel que velasse pela conservação de suas aromáticas flores, deliciosos frutos de todas as virtudes e impedisse nele qualquer profanação advinda de qualquer ameaça. Então, o que o Padre Francisco coloca aqui, né, esse grande servo de Deus, no livro Glórias de São José, é justamente que ele faz uma comparação, um jogo lógico para a gente entender. Assim, Deus colocou Adão, né, como defensor do paraíso. O paraíso é o lugar, né, da beleza e onde se manifesta o poder criador de Deus, o lugar onde Deus fez com todo carinho e colocou Adão para guardar e defender esse lugar onde Deus criou para o homem um estado de pureza, de santidade. Da mesma forma, logo depois que Adão pecou, Deus colocou um querubim para fechar as portas do Jardim do Éden. Por que Deus faz isso? Porque ali estava dentro do paraíso, do Jardim do Éden, estavam contidas as riquezas que Deus havia concedido ao homem, que passou a ser indigno por conta do pecado. Muito bem, lá estava o fruto da árvore da vida, ali Deus então havia guardado as suas riquezas. E por isso, então, Deus concedeu o homem, né, forte, que era Adão antes do pecado, para defender e guardar esse lugar. Depois que o homem pecou, Deus continuou protegendo esse lugar maravilhoso do encontro com Deus, que deveria ser o lugar do encontro com Deus, se o homem tivesse se mantido no estado de graça. Então significa que ali havia algo a ser guardado. E também não haveria como Deus, né, não dar ao mundo um homem grandioso e forte, né, como São José, para guardar agora o paraíso do novo Adão, que é o ventre da Virgem Maria, aonde Deus se fez carne e aonde ele veio fazer a sua morada, né? Então, dessa forma, como Deus preservou e guardou o jardim das belezas de Deus, o jardim do Éden, o lugar do encontro do homem em estado de graça com seu Criador, também Deus deu um grande protetor à Virgem Maria, que é o novo jardim de Deus, como diz o Padre Francisco, né? Ela é justamente aquela que está completa, repleta, né, das belezas de Deus, das graças de Deus, dos seus perfumes, das flores mais aromáticas e dos frutos mais saborosos das virtudes. Muito bem, dessa forma, então, nós podemos entender a partir daí que São José não é qualquer um, né? Ele não é simplesmente um detalhe na história da salvação. Ele é alguém muito importante. Por isso também, por entender que Deus valorizou de tal forma o jardim do Éden e o protegeu, né, daquela maneira, e assim deu depois São José como protetor
do novo jardim, das delícias do novo Adão, também a igreja então vai o colocar como o chefe, né, o patrono da igreja, porque se ele assim soube, durante a sua vida terrena, defender, guardar com tanta proeza, sabedoria, a Sagrada Família e os tesouros de Deus, ele também saberia depois, lá no céu, agora repleto da glória de Deus, cuidar da Santa Igreja, que é, novamente, a esposa de Cristo, né? O lugar onde Deus guardou os tesouros do depósito da fé. Muito bem. E por isso São José, então, ele é tão especial e tão importante para nós católicos. De tal forma que nós precisamos e devemos fomentar a sua devoção nas nossas famílias, nas nossas casas. E como faremos isso? De que maneira vamos fazer e vamos fomentar essa devoção a São José dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias e individualmente, né? Você que está escutando esta palestra, como desenvolver essa devoção? Como se tornar íntima de São José? É necessário, então, para que isso aconteça, primeiramente nós conhecemos São José. Qual é a principal fonte, né, para conhecermos esse grandioso Pai? Qual é o principal caminho? Claro que a primeira via é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus, né? Quando nós vamos fazer a leitura orante da Bíblia, e nós vamos pegar esses trechos onde a palavra de Deus vai apresentar para nós São José, e aonde ele vai sendo inserido por Deus na história da salvação, como ele vai se constituindo o esposo da Virgem Maria, com grande virtude, ele vai resolvendo, né, os problemas que ele tem que enfrentar diante dos mistérios que ele não consegue entender, que acontece especialmente nessa pessoa singular que é a Virgem Maria. Toda pura, né? Toda santa. Como é, então, que São José começa a resolver esses problemas, essas dificuldades, esses enigmas que ele não consegue entender? E aí a gente percebe que São José é um homem de muita oração, de uma intimidade profunda com Deus, de um contato especial com Deus, e alguém que já trilhou um caminho maduro na vida do crescimento espiritual, especialmente pela via da oração. São José está avançado no caminho de perfeição. Isso fica muito claro na palavra de Deus, né? Como ele se relaciona com Deus, como ele resolve todas essas circunstâncias que estão envolvidas a sua história, a sua vocação. Você vê que São José, ele vai tratar essas coisas da forma como todo católico deve fazer. Primeiro, né, indo e procurando pela oração encontrar aquilo que a gente chama popularmente do fio da meada, né? Encontrar o caminho de Deus para a solução daqueles problemas que ele estava enfrentando. E a partir daí, ele vai mostrar, né, a sua grande intimidade. Como Deus, em sua misericórdia, em seu amor, ele se relaciona, ele visita São José. Né? Como ele vai ser visitado pelo anjo que vai lhe avisando e lhe mostrando em sonhos exatamente aquilo que ele precisa fazer. Então, nós vamos vendo na personalidade, na vida de São José, essa grande intimidade e esse contato íntimo com Deus. Mas também é marcado na personalidade de São José a sua fé. Porque ele tem um sonho e ele imediatamente ele entende aquilo, né, fruto de uma profunda comunhão com Deus, de um processo de alguém que trilhou o caminho, né, da meditação e já está na fase da contemplação. Alguém que tem esse contato, tem essa luz divina que vem ao seu encontro e ele não se confunde, mas muito pelo contrário, essa luz o esclarece e ele, a partir dela,
toma decisões importantes e fundamentais que vão ser decisivas na sua própria vocação, no seu próprio chamado de Deus. Primeiro, quando ele supera a partir dessa luz sobrenatural que vem a partir da sua fé, ele supera, né, todas aquelas incógnitas que poderiam soar na cabeça de alguém, né? São José, então, ele escolhe o caminho correto, um caminho de justiça, de tal modo que a igreja diz que em São José, por exemplo, não existiram dúvidas a respeito de Nossa Senhora. Havia no coração de São José, por exemplo, naquele exato momento em que Nossa Senhora ali aparece grávida diante dele, a igreja nos ensina, a tradição da igreja nos ensina que não havia ali dentro do coração de São José uma dúvida a respeito da índole de Nossa Senhora. Ele de fato sabia que ali havia um mistério muito grande. E ele passa então a meditar e a contemplar esse mistério a ponto de se achar indigno dele, né? Ou seja, de ver que ali está acontecendo algo grandioso, algo que ele não pode abarcar com somente sua inteligência, e que ele não se sente então digno de fazer parte daquele mistério, o mistério da encarnação, que ele não compreende tudo que está por vir, mas ele percebe que Deus ali está se manifestando no ser daquela pequena donzela de Nazaré. Algo maravilhoso está acontecendo ali. São José então decide se afastar, decide silenciosamente se afastar, mesmo correndo o risco de ser difamado por isso, de ser tido como um homem desonesto, como alguém que usou de má fé. Mas ele decide se afastar para o bem de Nossa Senhora, se sentindo indigno. E nesse momento, né, quando ele exerce tal humildade, novamente ele é visitado pela luz de Deus, e Deus o avisa que é ele mesmo o escolhido. São José é aquele homem profetizado, né? Quando o profeta diz que deveria vir da descendência de Davi, o rei dos reis, o Messias. São José, esse é o representante, é aquele que vai dar a genealogia a Jesus. Ele é o pai davídico, aquele que vai dar justamente a descendência, segundo a lei judaica, a Jesus. Sabemos que Nossa Senhora também era da tribo de Davi, mas para os judeus, o pai, ele é muito importante para definir a sua descendência. E assim, São José passa a exercer esse papel, e ele, então, é aquele que vai determinar a descendência e o cumprimento da profecia. Deus visitou a humanidade, o Rei dos Reis está ali, ele é sim descendente de Davi, e José se apresenta diante daquela sociedade para quem isso era tão importante como o elo que liga, né, Jesus ao trono do rei Davi, aquele que era prometido, em que era esperado por todos os judeus. Então, São José ele é importantíssimo na história da salvação. Ele é aquele que vai fazer com que a Sagrada Família se desenvolva e amadureça em segurança, né? O mal, se expressando ali através do rei Herodes e de todos os seus comparsas que procuram e querem destruir Jesus, jamais puderam encontrá-lo. Quanto a Sagrada Família esteve sob a guarda de São José, ela foi guardada, defendida, protegida, foi honrada. São José também é um homem de profundos talentos humanos, né? Ele é reconhecido como o grande carpinteiro, a ponto que os próprios inimigos depois, provavelmente muito tempo depois da morte de São José, reconhece Jesus, não é esse o filho do carpinteiro? Então São José ficou conhecido com os seus talentos, como ele exerceu a sua profissão. E não a exerceu de qualquer forma, não a exerceu de qualquer maneira. São José exerceu a sua profissão de carpinteiro com extrema perfeição. De tal forma que, muito tempo depois, ainda era lembrado, né, pelos trabalhos maravilhosos que ele conseguia fazer com madeira. São José também propicia Jesus
uma lição maravilhosa para a sua vida. Jesus, que um dia iria, né, está aqui. Deixa eu apontar o meu dedo aqui. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o madeiro e o crucificado. Daqui pendeu a salvação do mundo. Que maravilhosa contradição, ou não é uma contradição, mas uma coincidência. Que o Pai de Jesus, o Pai nutrício de Jesus, trabalhasse a madeira, pegasse aquela madeira bruta e transformasse com dedos de artista em tantos objetos belos, em móveis magníficos, em belíssimas portas, em ornamentos, que um carpinteiro sábio e inteligente consegue fazer. Consegue esconder, né, as imperfeições da madeira e fazer encaixes perfeitos. São José, então, desempenha esse papel de homem honrado, que sabe nutrir e cuidar da sua família e exerce como ninguém o seu papel como o provedor da Sagrada Família. E Jesus, olhando ali seu Pai, trabalhando aquela madeira, sendo a própria sabedoria encarnada, sendo Deus que se fez carne, tendo um conhecimento muito profundo e aguçado sobre as coisas, sobre o seu próprio destino, né? Trabalhar com a madeira, transformar aquela madeira bruta, algo sem forma, algo até mesmo feio, em um objeto magnífico. Que maravilhosa coincidência, não é? E de repente, Jesus vai abraçar com todo o amor do seu coração sagrado esse madeiro e vai fazer dele o objeto mais luminoso e amado de toda a cristandade, de todos os cristãos. Qual é o sentimento que brota no nosso coração de católico quando a gente olha para o crucificado? Aquela consciência que a gente sabe que por causa daquele gesto, daquele madeiro, o céu está reservado para nós, desde que nós o abracemos e o busquemos, não é? Então, olha que maravilhoso elo de São José com a nossa história da salvação. Trabalhar a madeira, transformá-la, né? Tirando a sua rudez, seus aspectos distorcidos, a casca. Aí vem a palavra discernimento, né? Quer dizer, tirar a superfície da madeira e chegar até o seu cerne, aquilo que realmente permanece. Depois que todo o resto apodrece, todo o resto vai deixando de existir, o cerne da madeira dura, né? E tudo aquilo que é feito com esse elemento mais profundo do interior da madeira, da árvore, sempre é algo que vai durar, que vai permanecer, né, muitos anos, sendo útil e dando ou embelezando um ambiente ou uma arquitetura. Então, nós vemos aí que muitos detalhes da vida de São José, detalhes maravilhosos, vão nos ajudando. Então, a palavra de Deus é, sem dúvida nenhuma, um grande caminho para nós começarmos a meditar um pouco mais, fazer uma leitura orante da palavra, olhando para a natureza de São José e deixar que o Espírito Santo também venha nos revelando, desacortinando sobre a nossa inteligência toda a beleza do Santíssimo Coração de São José. Você sabe que são 3 corações santíssimos, né? O Santíssimo Coração por excelência, aquele que é o único, né, e verdadeiro, é o Santíssimo Sagrado Coração de Jesus. Depois nós temos o Santíssimo Imaculado Coração de Maria e também temos o Santíssimo Coração Puro de São José. Esses 3 corações, né, que estão sempre abertos, e por isso nós podemos olhar nas imagens que estão aqui atrás, que tanto Nossa Senhora como Jesus expõem esse coração para a humanidade, querendo que todos nós possamos
usufruir, né, do amor que provém do coração de Jesus. Por isso ele deixou que o seu coração fosse aberto pela lança, pelas mãos de um homem que, embora ali estivesse exercendo de forma errada a sua própria vocação humana, né, ou seja, estava ali participando do assassinato, da morte de um inocente, mas também servindo a providência divina para abrir no coração de Jesus, de onde a igreja nos ensina que ela mesma nasceu, e caiu então sobre a terra água e sangue, a misericórdia de Deus para o mundo. E abriu-se então o véu do templo, né? O céu também se abriu para nós. Jesus restabeleceu de novo essa grande escada, como na visão de Jacó, para o céu, e o céu novamente está aberto para todos nós. Que maravilhoso processo está aí. Então nós podemos conhecer pela palavra de Deus. Mas também uma outra e maravilhosa fonte são os santos, né? Como no caso aqui do servo de Deus, Padre Francisco Botinha, né? Ele trabalha e vai desenvolvendo, né, com tanta maestria nessa obra todos os elementos mais importantes da história de São José. Então aqui no prefácio ele vai trabalhar as orações de São José, que nós devemos conhecer e decorá-las, pelo menos algumas, para que nós possamos viver essa devoção, né? Não existe como viver uma devoção sem você saber como praticar os ritos, né, e que são necessários para uma devoção. Então ele vai trabalhar já no primeiro capítulo a devoção a São José durante os primeiros séculos da Igreja. Como que foi? Será que São José é tão desconhecido assim? Ou será que lá no princípio a devoção de São José já acontecia? Nós vamos ver que desde o Oriente até o Ocidente, passando por inúmeros santos, a devoção de São José já era muito praticada, conhecida e desenvolvida, né? Depois do capítulo 2 ele vai mostrar como que foi o desenvolvimento da devoção a São José no início do século XV, como que isso explodiu ali, onde foram erigidas as grandes igrejas de São José, como ele se tornou estimado, né, pelos povos, como que os soberanos pontífices, os papas, começaram a trabalhar, então, a partir do século XV, para aumentar e ampliar a devoção a São José. E as influências, né, que os religiosos, nas suas congregações, começaram também a ajudar e a aumentar e fazer crescer a devoção a São José. Uma delas, especialmente, contribuiu muito, que foi aquela fundada por Santo Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, que levou a devoção a São José de tantas e tantas formas pelo mundo, por onde ela foi, dentro daquelas caravelas, para plantar a fé e plantar a cruz de Cristo em tantas terras novas, desconhecidas até então, em meio aos índios canibais, em meio aos aborígenes, que foram levando e espalhando, né, esse engenho e arte, como nos diz Camões, pelo mundo inteiro, levando a fé no coração, subindo naquelas naus, naquelas caravelas, sem saber se iam chegar ao seu destino. Beijavam, né, em Portugal ou na Espanha, seus pais e diziam: adeus papai, adeus mamãe, nos vemos no céu. Um deles, deveria ser muito conhecido nosso, São José de Anchieta. Hoje nós estamos comemorando a festa de São José. A igreja toda se alegra, né? Se veste de branco em meio a trabalhos quaresmais, né? São José magnífico, nosso Pai. Nesse dia nós comemoramos também o aniversário de nascimento de São José de Anchieta, que recebeu, né, inclusive o nome de José, porque nasceu no dia 19 de março e é o seu onomástico, então, São José. E ele é esse grande, né, evangelizador do Brasil, que está
aí nos primórdios da nossa evangelização, quando você vai ver a história de São José de Anchieta, e eu recomendo que você leia, né? Tem na minha biblioteca católica o livro Anchieta, o Apóstolo do Brasil. Recomendo que você leia essa obra magnífica para que você conheça um pouquinho quem foi São José de Anchieta. E que trabalho maravilhoso eles desenvolveram, né, os 12 apóstolos do Brasil, que são São José e os seus 12 discípulos, 12 sacerdotes ali da Ordem da Santa Cruz que vieram, né, justamente nas caravelas ali para evangelizar o Brasil, e viveram, né, uma extrema pobreza, uma humildade enorme, um amor profundo. Muitos morreram, né, foram martirizados pelos índios, mas que amaram os índios acima de tudo, né? Você vê como São José, se você vê como que os historiadores da época narram, né, como eram os índios, os seus aspectos mais grotescos, como é, por exemplo, a antropofagia, a comer carne humana, né, a sua língua rudimentar, a sua comunicação limitada, né, a sua forma de habitação muito rudimentar, né, a forma como os índios viviam, né, meio que amontoados uns sobre os outros, muito estranho para a civilização da época. Pintavam os índios, né, com aspectos grotescos, animalescos, ou até engraçados em algumas circunstâncias. E quando você vai olhar para como São José de Anchieta mostra aos índios, você vê quanto amor existe ali, né? Ou seja, ele mostra aos índios no seu aspecto da pureza, da sua longevidade, a sua capacidade física, né, de andar quilômetros atrás da caça sem conseguir se alimentar, de mergulhar e só voltar muito tempo depois de ter conseguido pescar o peixe. Então, São José, como diz a obra Anchieta, Apóstolo do Brasil, São José de Anchieta pinta ou mostra os índios como ele os queria tornar, ou seja, santos, muito próximo daquela realidade do paraíso, né? Bem, e nesse sentido, né, São José de Anchieta, que é esse filho espiritual do glorioso São José, nos dá muitos exemplos de amor e de como amar e de como viver a devoção a São José, a quem ele tanto amava. Então hoje, né, vamos rezar aí uma Ave Maria, né, agradecendo a Deus pela vida gloriosa de São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, que teve uma influência enorme do glorioso São José. E a devoção a São José, ela vai penetrando o nosso coração, então, por esses dois aspectos que já falei, a palavra de Deus, a oração e a meditação, né, sobre essa palavra, a vida dos santos e a devoção que os santos tiveram a São José, e especialmente pelo conhecimento das orações de São José. Então eu tenho aqui um livro que para mim é muito caro, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? São José, Protetor da Santa Igreja. É um livro, pequeno devocionário da editora da Divina Misericórdia, né? Eu nunca mais vi esse livro, nem sei se ele ainda é produzido, creio que sim, né? Ficaria muito triste se soubesse que ele já não é mais produzido, porque o meu já está todo batidinho de tanto ser usado, né? Porque para nós aqui, para nossa família, ele é uma riqueza muito grande, porque trabalha de muitas formas e orações. Aqui nós temos a ladainha de São José, aqui nós temos as novenas de São José, nós temos principalmente a novena dos domingos a São José, um aspecto interessante, né, que a gente vai meditar aqui. Nós temos o nosso projeto Santíssimos Corações. Você vai ver que, né, as primeiras sextas-feiras, né, Deus revelou aí a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né, através de Santa Margarida Maria. Também, depois nós temos nos primeiros sábados a devoção ao Imaculado Coração de Maria, também revelação divina. E temos a tradição da devoção
dos 7 domingos de devoção a São José. Então você veja, né, primeiras sextas, os primeiros sábados e os primeiros 7 domingos de devoção a São José. Então a Sagrada Família aí pega, né, esses 3 dias que você pode se dedicar também a uma devoção especial a esses corações, certo? Bem, na verdade, tanto o coração santíssimo e imaculado de Maria, como o coração castíssimo e santíssimo de São José, a Igreja, através dos santos, vai nos ensinar que são o mesmo coração de Jesus. De tal forma, São José, o coração de São José, o castíssimo coração dele, puríssimo coração dele, o imaculado coração de Maria, estão de tal forma conformados ao coração de Jesus, que tanto São José quanto Nossa Senhora querem o que quer Jesus. De tal maneira que nós falamos de 3 corações, mas quando olhamos, né, vemos o único coração de Cristo que bate no coração de Maria e de São José também. Então, devemos ter uma bela obra de devoção, onde nós tenhamos orações as quais possamos desenvolver, desempenhar, e todo dia, né, você pode ter uma pequena oração, não é? Como aquela, né? São José, nas vossas tribulações, o anjo não vos valeu? Então, valei-me, São José. Pequenas jaculatórias, pequenas orações que você pode decorar e que durante o dia ou um determinado momento do dia você pode estar, então, alimentando essa devoção. É disso que se trata ser devoto, né? Você simplesmente ter uma imagem de São José na sua casa não quer dizer que você é de fato um devoto de São José, né? Mas qual é a importância, qual é a necessidade de São José? O centro não é Cristo? Sim. Jesus é o centro de tudo. Assim como toda a devoção a Nossa Senhora ela é cristocêntrica, ou seja, Nossa Senhora sempre vai levar você a Jesus, né? Não existe uma aparição da Virgem Maria verdadeira e reconhecida pela Igreja que todas as pessoas que seguem essa aparição da Virgem Maria não se tornem cheios de amor a Jesus. Então, toda a devoção a Nossa Senhora é cristocêntrica. Assim como toda a devoção a São José. São José, junto com a Virgem Maria, por excelência, são 2 canais, né, como que afunilam a nossa devoção para Jesus. Nos levam para Ele, nos ajudam a chegar de forma mais rápida, de forma mais certeira até Jesus. Por quê? Porque é um caminho de humildade. E Deus ama a humildade. E Deus resiste aos soberbos. Muito bem, nós podemos ir diretamente a Jesus? Podemos. Mas Ele quis depender de Nossa Senhora. Então, se o próprio Deus quis depender de Nossa Senhora, por que nós vamos fazer diferente dele? Por que não ir a Ele passando pelo coração de Maria? Será que não há ali um caminho mais seguro, né? Muito bem. Se Deus quis depender de São José, por que não ir a Ele por São José e em São José encontrar Nossa Senhora? Não vamos encontrar aí um caminho respaldado, né? Um caminho seguro, um caminho certeiro? Por isso, nessa belíssima imagem, na obra, né, Glórias de São José, você tem essa expressão em latim. Ide ad Giuseppe, ou seja, ide a José. Por que ir a ele? O que São José pode fazer por nós? Não é? Será que trilhando o caminho de São José nós podemos aprender as suas virtudes? E que virtudes são essas de São José que são tão necessárias para nós? Olha, são aquelas virtudes que Deus amou. São aquelas virtudes que Deus quis e desejou. Por isso entregou a ele seu próprio filho. O que ganharíamos nós se conseguíssemos desenvolver as virtudes de São José?
Se nós fôssemos puros como São José é puro, se nós fôssemos obedientes como São José é obediente, com certeza existe um caminho mais curto para todos os lugares. O problema é que muitas vezes o caminho mais curto nem sempre é o caminho certo, nem sempre é o caminho mais seguro. Mas em se tratando de São José e de Nossa Senhora, nós temos segurança de estar trilhando um caminho mais curto, sim, para Jesus. Só que, é claro, esse caminho de São José, né, que vai nos conduzindo pelos caminhos de Nossa Senhora, não é um caminho mais fácil, é um caminho de amadurecimento, de crescimento, porque nós vamos entrar na escola de São José. Nós vamos aprender os seus adereços, nós vamos aprender as suas virtudes, as suas qualidades, a sua capacidade de silenciar. De São José de Santa Teresa é mestre da vida espiritual. Então é ele que vai nos ajudar a conhecer aquele espaço dentro de nós onde Deus habita, é onde todo ser humano deve se relacionar com Deus. Ao encontrar esse lugar, nós encontramos um lugar de predileção, um lugar de amor, um lugar de devoção. Muito bem. Então, conhecendo também a vida dos santos, nós podemos conhecer de forma particular, né, tudo aquilo que esses santos puderam viver e puderam experimentar. Então, aqui no meu devocionário a São José, nós encontramos aqui na página 6 o testemunho de Santa Teresa. É um belíssimo testemunho onde Santa Teresa nos abre um pouquinho os olhos a respeito dessa devoção. Teresa de Jesus, reformadora da Ordem dos Carmelitas e doutora da Igreja, diz: tomei a São José por meu advogado e protetor e não me lembro de lhe ter pedido algo que não me atendesse. É de pasmar a enormidade de graças que Deus me tem concedido por sua intercessão e o número de perigos da alma e do corpo de que tem me livrado. Quisera persuadir o mundo inteiro a ser devoto desse glorioso santo pela grande experiência que tenho dos bens que ele me concede. Contento-me, porém, em pedir pelo amor de Deus que eu experimente quem nele não crê e verá por si mesmo que imenso bem é o recomendar-se o cristão ao glorioso patriarca e ser seu devoto. Santa Teresa recomendava a seus religiosos e religiosas que tomassem São José sempre por seu guia e pai e protetor. Muito bem. Então, veja que magnífico exemplo, que modelo maravilhoso, né, de amor e de devoção Santa Teresa nos dá a partir das suas próprias experiências com São José. E todos nós sabemos quem foi Santa Teresa. Todos nós conhecemos a sua profundeza espiritual, a sua grande ascésia mística que ela desenvolveu, a que grau elevadíssimo ela chegou da compreensão dos mistérios de Deus. Uma outra forma que também podemos aprender a amar São José é olhando um pouquinho os títulos que a Igreja nos dá. Separou um pouquinho para meditar sobre a ladainha de São José. O primeiro título da ladainha que a Igreja dá a São José é São José Justíssimo. E quando a Igreja dá um título em uma ladainha a um santo, ela não o faz sem consciência, sem saber o que está fazendo. Ela está ligando aquela palavra às qualidades daquele santo. E São José recebe, então, o título de Justíssimo. Ele não é justo, ele é justíssimo. Significa que, na ordem das coisas, né, colocando Jesus, Nossa Senhora, e logo abaixo de Nossa Senhora São José, este é aquele que se encaixa justamente. E aqui a palavra justo não é somente daquele que pratica o bem com perfeição, ou segue a lei sem resquícios de manchas, mas justo significa aquele que cabe
perfeitamente no espaço a que lhe foi confiado, que lhe foi concedido. São José se encaixou como uma luva nos planos de Deus. Por isso a igreja o chama de justíssimo. Depois São José é chamado, a segunda invocação é São José castíssimo. Por que castíssimo? Que São José atingiu o mais alto grau, né, abaixo de Deus, de Jesus e Nossa Senhora, de pureza, né? A pureza do pensamento, do olhar, do ouvir, do falar, do sentir. São José foi um grande mestre e é um grande mestre da castidade, da pureza. São José, terceira invocação, São José prudentíssimo. O que significa ser prudente? Significa que São José é aquele homem, né, que perfeitamente ele sabe a hora em que ele deve se expor e o momento em que ele deve recuar. São José, ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Ele é prudente por quê? Porque ele não se coloca em riscos. Ele não compromete a sua salvação, a salvação da sua família, da Sagrada Família. Né? No caso ali, ele não compromete, não coloca em risco a Sagrada Família. Mas também São José não é aquele que foge com medo, amedrontado da circunstância, como um covarde. Ele é verdadeiramente o símbolo da prudência. Ele sabe estar com o devido peso nas situações e toma as decisões com a proporção esperada para aquela realidade que ele está vivendo. Veja lá, o próximo título de São José fortíssimo. O que significa isso? Diante de todas as circunstâncias e situações, São José não deu nenhuma demonstração de fraqueza, não é? Muitos filmes relatam São José como aquele homem duvidoso, que especialmente naquela circunstância onde Nossa Senhora está grávida e parece que ele está cheio de dúvida, querendo desconfiar da Virgem Maria. Não é assim que a igreja mostra São José. São José é fortíssimo, ou seja, ele realmente sabe colocar a força correta em cada situação e circunstância, conforme ela exige. Depois, a igreja chama de São José obedientíssimo. São José é esse grande homem obediente. É o homem que se levanta no meio da noite e faz o que Deus pediu. Ele obedece a Deus. Ele não titubeia. Ele não espera. Ele faz aquilo que Deus mandou. E dessa obediência dependeu a sorte da Sagrada Família. Pense que São José tivesse deixado levar pela preguiça ou achasse que era um aviso da sua cabeça. Aquela situação onde ele estava em Belém, em que Herodes estava procurando o menino para matá-lo. Quando aconteceu o assassinato dos santos inocentes, ou melhor, o martírio dos santos inocentes, que morreram já, foram os primeiros a morrer por Cristo. Depois a igreja chama São José de fidelíssimo, ou seja, São José é fiel. Ele não abandona o seu posto, não abandona a sua fé pelas ocasiões ou pelas circunstâncias difíceis da vida. Muito pelo contrário, nos momentos mais difíceis é onde ele arroja a sua fé, onde ele demonstra a maior fortaleza. Depois a igreja mostra São José como espelho de paciência. São José é aquele que todos nós devemos ter como modelo de paciência. A paciência é algo extremamente difícil de se alcançar, porque são dois dons maravilhosos que se fundem para gerar um comportamento, a paz e a ciência. Dentro da paciência existe um ato do pensamento, da inteligência, e uma força sobrenatural no coração. A ciência é um ato da inteligência, movido por essa força sobrenatural, essa paz, que é a ação de Deus no coração. Então ali você tem essa realidade fundida
E o que brota, então, é justamente uma ação proporcional à realidade enfrentada. Depois, a igreja o chama de São José, amador da pobreza, aquele que ama a pobreza. São José não tinha o seu coração ferido pela vaidade, não tinha o seu coração ferido pela avareza, ele não buscava com as suas obras a vanglória, as glórias vãs desse mundo. Tudo que São José fazia, seu trabalho, ele fazia com perfeição, não por vanglória, não para conseguir, né, elogios dos homens, mas para ser agradável a Deus e para cuidar bem da sua família. E depois, né, São José, a igreja o chama de honra da vida doméstica. Muito bem. São José é essa honra da vida doméstica, porque é aquele homem que no interior soube se santificar no interior da sua vocação, né, vivendo ali no interior da família, ele se santificou, ele viveu suas virtudes. A igreja também o chama de modelo dos operários. Por quê? Porque ele é aquele que exerce a sua profissão com dignidade, né? Guarda das virgens. Veja, São José protegeu a honra, protegeu a Sagrada Família, protegeu a pureza da Sagrada Família. Chama de amparo das famílias. Então, São José foi aquele que amparou, que cuidou das famílias e não só da sua, né? Ele tinha essa capacidade de nutrir a sua família e também sabia partilhar. Também chama aqui de, na ladainha, de alívio dos infelizes. Muito bem, mostrando também de São José essa enorme caridade, né? Ou seja, aquele que não estava alheio às necessidades das pessoas, dos irmãos e do próximo. Muito bem. A igreja o chama de esperança dos enfermos, padroeiro dos moribundos. Ou seja, São José está ali disposto a cuidar, disposto a amparar, disposto a defender e pode hoje também ser invocado para os alívios do sofrimento humano. Por último, a igreja o chama, por penúltimo, a igreja o chama de terror dos demônios. Então, por que a igreja o chama assim? Justamente por causa da sua humildade. E ele assim afugenta, né, o maligno que é extremamente soberbo com a sua humildade. É onde ele é invocado. E por final, então, protetor da Santa Igreja, o patrono da Igreja. Por quê? Porque assim como ele defendeu valorosamente a Sagrada Família, a Igreja pede para que ele continue a fazer o mesmo. Assim como ele defendeu o corpo de Cristo, né, o corpo humano de Cristo, defendeu as virtudes de Nossa Senhora, que agora ele defende o corpo místico de Cristo e suas virtudes também. Muito bem. Então, falamos bastante das qualidades e desse homem honroso e maravilhoso que é São José. Aqui na nossa família, né, em minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, temos particularmente essa grande devoção a São José. O amamos, né, e amamos contar histórias de São José para os nossos filhos. Como essa que vou mostrar agora para vocês, minhas crianças amam escutar. Né? Então, vou partilhar um pouquinho aqui a tela com vocês. Vou colocar ela inteira aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, né, nessa tela, a escada, a história da escada de São José. Muito bem, então, essa história se passa, né, justamente numa cidade chamada Santa Fé, lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Então, conta-se que, diante de uma reforma que as irmãs fizeram na capela, elas precisavam reformar, elas precisavam construir uma escada. Mas a capela era pequena e todos os carpinteiros se negavam a fazer uma capela, uma escada, porque diziam que era impossível.
Então as religiosas tiveram a ideia de fazer uma novena pedindo a São José uma solução para esse problema. Alguns meses depois dessa novena, no último dia da novena, a história conta, um homem aparece, ali dizendo que é carpinteiro e que aceita o trabalho, de construir essa escada. Mas ele impõe algumas condições, e a condição principal que ele queria é trabalhar, com as portas fechadas da igreja, sozinho ali dentro. E depois de alguns meses, a escada estava construída, estava terminada. E no momento que as irmãs então procuraram esse homem para pagar o serviço, não o encontraram, procuraram em jornais, buscaram notícias sobre ele e nada encontraram, Não havia sinal desse homem, desse senhor já idoso que veio montado num burrinho até esse lugar para pegar esse serviço. E aí elas começaram a notar que haviam vários elementos que mostravam para elas que ali não se tratava simplesmente de um fato humano, de alguém que fez uma caridade simplesmente, mas sim de alguém muito especial. E elas começaram então a desconfiar que São José veio, mandado por Jesus, do céu, para fazer essa obra maravilhosa e realizar ali, através dessa escada, um grande milagre nessa capela. Muito bem. E elas começaram isso foi se espalhando, e pessoas vieram, e cada vez mais cresceu, a devoção e a curiosidade sobre esse lugar, que as irmãs começaram a chamar pessoas que eram especialistas para estudar essa escada, porque começaram a perceber que havia alguns detalhes muito misteriosos nela. Muito bem. A primeira coisa que foram ver é que essa escada, que vocês estão vendo aí, certo? Deixa eu ver se dá para eu puxar um pouquinho. Aqui tem uma outra foto que dá para vocês verem de longe. Aqui a escada, ó. Que essa escada que está aí, primeiramente, ela não tem... A madeira dela não é daquela região. Ninguém sabe da onde veio aquela madeira, como ela foi parar lá. Outro aspecto é que esse carpinteiro ele é tão bom e tão perito que ele não usou nenhum prego. Toda ela é feita com pinos de madeira, e encaixes. Muito bem. Também acharam muito estranho, outro mistério é que essa escada ela é do tipo caracol, certo? E não tem nada que sustente, não tem um apoio que dê sustentação, uma sustentação gravitacional para essa escada, certo? Que até os engenheiros e arquitetos que a estudaram não conseguem entender como que essa escada fica de pé nesse formato, sem ter uma estrutura, uma estrutura, por exemplo, de metal ou alguma estrutura de madeira, só com encaixes e esses pinos de madeira, ela não deveria estar de pé, Ela é um mistério. Outra coisa, a escada possui exatamente 33 degraus, que é a idade de Jesus Cristo. Isso foi reforçando a fé, no coração das pessoas, e o mistério permanece até o dia de hoje. Bem, essas histórias, de São José encantam o coração das crianças e vai fomentando o amor e fazendo crescer a devoção. E é assim que nós vamos, como famílias, vamos trabalhando a devoção no coração das crianças. Primeiro, quando elas nos veem dobrados nossos joelhos, e entregue o coração à vida de oração, ensinar as crianças a resolver os nossos problemas através da oração. Ou seja, não só com palavras, ou com a nossa razão, nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas. Isso nos ajuda, é verdade, mas nós precisamos aprender e entender que a oração é uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo
para que nós encontremos a vontade de Deus nas circunstâncias. E São José, esse grande mestre, que nos ajuda na vida da família. São José, então, é um mestre das vocações, né? Para vocês jovens que gostariam e têm o desejo de conhecer a sua vocação. Seja devoto de São José, né? Tenha uma estampa, uma imagem abençoada de São José, um devocionário, né? Como esse, São José, protetor da igreja, né? Da editora da Divina Misericórdia, que tem Nossa Senhora do Desterro, aquela imagem que São José leva, né, Jesus para o desterro no Egito, fugindo da perseguição de Herodes, que é também uma devoção magnífica. Então, tenha essa devoção. São José não vai permitir que você erre a sua vocação, mas ele vai te ajudar a acertar e encontrar no verdadeiro caminho para fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus é feliz, né? É feliz. Nem sempre a vontade de Deus é aquela que mais parece atraente ou que vai nos oferecer a melhor condição financeira. A vontade de Deus é aquela que realmente realiza o coração do ser humano, porque é ali que está a nossa vocação, o nosso chamado. É o lugar, é o espaço, né, de justiça para nós. Para sermos justos, como São José, nós precisamos nos encaixar nos planos de Deus. Então, não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Muito bem, nós chegamos aí à nossa hora, né? Já uma hora de conversa juntos. Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho a respeito da devoção de São José. Para mim, fez um bem enorme. Deus abençoe todos vocês, né, aí do Emaús, todos aqueles que estarão assistindo essa pequena fala a respeito de São José. E rezemos, né? Vamos pedir que São José nos ajude e interceda por nós do céu, para que nós possamos, nessa vida, fazer a vontade de Deus, porque é disso que se trata, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, que morrestes nos braços de Jesus e de Maria, meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades e perigos dessa vida, mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto vou pronunciar pela última vez nessa vida o nome de Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, eu os amo, salvai minha alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosíssimo Pai, patrono da Igreja, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo, pensou no mundo e a Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade, firmeza e muita fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. E
na defesa da família, sua fé era aprovada na luta, no combate espiritual. Rogava ao céu, eu protetor dos anjos, respondi, seu escudo era Deus e sua fé. Pai da castidade que viveu na santidade, lutou para defender o Salvador. Valei, São José, me defenda aí no céu, eu vou lutando para seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José, Pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador. Eu sou fã de São José, eu sou fã de São José, Pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador. Sou devoto de José. Queremos que Deus abençoe vocês, pela intercessão de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São José!